Em nosso estudo de hoje, a lição 21 do livro O Essencial, e tem por título Silêncio. O verbo vale mais quando se aprende a ouvir. Cultiva onde estiveres a força do silêncio. Contempla a natureza a servir sem alarde. Brilha o sol sem ruído, nasce a flor sem barulho. A frase que constrói será sempre uma bênção. Mas escuta, o silêncio traz as vozes de Deus. É interessante que a gente começa a estudar a vida de Jesus e a gente está sempre focando em 4 aspectos da vida de Jesus. Que Jesus tinha uma profissão. Ele era carpinteiro, ele nunca deixou de ser carpinteiro. Os discípulos tinham profissões, pescadores, cobrador de imposto, Paulo de Tarso era tecelão, eles tinham profissões. Um segundo aspecto da vida de Cristo, eles tinham momentos de lazer. Todos nós precisamos de momentos de lazer. Jesus transformou a água em vinho num casamento, estava nas festas na casa da sogra de Pedro com frequência, e estava em comunhão com Lázaro e com sua família o tempo todo. Momentos de lazer. Até aí tudo bem, né? Nós temos profissão, temos momentos de lazer. Terceiro aspecto, Jesus tinha uma missão. E aí sim, a missão dele, ele conseguia, através da disciplina do tempo, administrar esses 4 aspectos. A gente vai falar do quarto ainda, né? Mas colocando a missão dele sempre à frente de tudo. A missão na hora do lazer, a missão na hora da profissão, a missão no quarto aspecto. Qual é o quarto aspecto? Jesus se recolhia em silêncio todo santo dia. O que isso significa? Jesus, nas palavras de Emmanuel no livro Consolador, Jesus procurava um momento do dia para estabelecer sintonia direta com o Pai e com outros Cristos iguais a ele. E a gente fica pensando, né? Poxa, Jesus, que é o espírito mais evoluído que esteve aqui, todo santo dia ele tinha esse costume. Por que será que ele tinha esse costume? O tempo todo ele estava se atualizando, o tempo todo ele estava se inteirando, o tempo todo ele estava sabendo de qual era a missão dele mesmo. E tem até um momento no Evangelho que, quando ele recebe a informação do martírio, ele chega a pedir ao Pai: Pai, mas tem como afastar esse cálice de mim? Mas se não tem, olha, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Vamos fazer então, tudo normal. Mas tem até um momento em que ele chega assim a dar uma titubeada ali, né, quando viu o que o esperava pela frente. Mas, através do silêncio, ele foi informado com toda certeza sobre todos os aspectos, todas as consequências, enfim. E ele se submeteu como o filho amado e o filho obediente, sincero. Mas quando a gente vai falar do silêncio com relação a gente não está falando apenas do silêncio improdutivo, não. Porque o silêncio ele faz com que, em primeiro lugar, a gente consiga equilibrar as nossas forças mentais, consiga equilibrar o nosso emocional e, ao mesmo tempo, ele consegue fazer com que a gente consiga estabelecer a sintonia com o nosso anjo da guarda, com os nossos espíritos familiares e está recebendo suas intuições. A gente lembra de uma música que falava assim, né? E das mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar porque eles estão muito ocupados para pensar. Quando a gente desocupa a mente, a gente começa a ficar mais aberto a essas mensagens, e por isso até existe uma preocupação hoje em a gente fazer um trabalho de meditação, um trabalho apenas de relaxamento, de procurar ficar pelo menos 5 a 10 minutos a cada dia, apenas respirando e quieto, saindo dessa agitação toda,
A gente costuma brincar na 220 volts que a gente vive o tempo todo. E nesses momentos, quando a gente consegue fazer essa meditação, a gente vai descobrir que, por exemplo, a principal forma de alimentação nossa é a respiração, não é nem o alimento mesmo. A respiração, a gente não consegue ficar 2 minutos sem respirar, com exceção dos atletas que têm apneias fora do normal, mas a gente já não consegue. Então a gente aprende a respirar, aprende a ouvir o nosso corpo e aprende ao mesmo tempo a daqui a pouco estar recebendo essas sintonias e essas mensagens que chegam de maneira muito sutil. De repente, do nada, a gente começa a receber aquela intuição e aquela intuição vai nos levando para reflexões. Do nada, é sempre assim. Silêncio não significa ficar sem pensar nada. Aliás, uma vez a gente procurando fazer um exercício de meditação, uma vez é muito difícil a gente conseguir ficar 10 segundos sem pensar em nada. Mas silêncio é simplesmente você prestar atenção, ficar atento ao que está de maneira mais imediata chegando a você. Tem tanta coisa que às vezes os espíritos querem nos alertar e não conseguem nos alertar porque a gente não dá oportunidade para que isso aconteça. Quando a gente dá essa oportunidade, a gente começa a receber essas informações. E é um exercício que só quando a gente começar a fazer é que a gente vai conseguir entender a importância do silêncio. Quando você pega o Livro dos Médiuns, por exemplo, a gente fazendo o estudo do Livro dos Médiuns, a gente chega à conclusão do seguinte: se eu tiver um sonho com relação a alguém, eu não vou contar esse sonho para a pessoa. Eu vou ficar em silêncio e vou interrogar a espiritualidade. Por que vocês estão permitindo que eu tenha acesso a essa informação? Eu posso ser útil de alguma maneira? Em que eu posso ajudar? E aí as respostas vão chegando ou não. O problema todo é que a primeira coisa que a pessoa faz é sonhei com você. E às vezes conta como é que foi o sonho e dependendo da pessoa que está recebendo a informação, se ela levar muito para o campo do fanatismo, da superstição, ela pode até provocar as doenças psicossomáticas e trazer mais problemas ainda. E quando na verdade o silêncio é que vai estar ajudando a gente. Mas o silêncio, ele também vai ser muito útil quando a gente começar a perceber que a gente está perdendo o controle da situação e a gente perceber que se eu falar eu posso complicar ainda mais. O Chico Xavier, por exemplo, ele recomendava que a gente estivesse sempre com água do lado. Eu já brinquei algumas vezes até em estudo, falando, nunca tem água do meu lado na hora que acontecem essas coisas. Mas da gente colocar água na boca e segurar ali, ao invés de falar aquilo que está dentro da gente, porque a palavra, depois que foi dita, a gente não consegue fazer com que ela retorne à sua origem, e o estrago que ela tiver que fazer, ela já fez. Então, a lição do Emmanuel, o verbo vale mais quando se aprende a ouvir. Vamos prestar mais atenção. Como já eu ouvi alguns palestrantes espíritas, né? Nós temos 2 ouvidos e temos uma boca só. 2 ouvidos para ouvir mais. Cultivas onde estiveres a força do silêncio e contempla a natureza a servir sem alarde. Ela não está fazendo... a natureza está servindo sem fazer barulho. Brilha o sol sem ruído, nasce a flor sem barulho. Isso é muito profundo, né? É coisa de meditação mesmo, porque a gente começa a perceber o canto do pássaro, né? Começa a perceber o barulho que a natureza emite quando a gente se permite fazer meditação, quando a gente se permite um pouquinho de silêncio. A frase que constrói será sempre uma bênção, tudo bem, mas escuta, porque o silêncio vai trazer as vozes de Deus. Quais são as vozes de Deus? A gente vai dizer que as vozes de Deus são, em primeiro lugar, daquele que foi designado por Ele para me guiar. Que a gente aqui na Terra cuidadosamente chama de anjo da guarda. As vozes de Deus são daqueles espíritos que me amam, que mesmo sem serem espíritos superiores ainda, são espíritos familiares que têm afinidades comigo e estão tentando me proteger, me alertar de alguma maneira. Eu fazendo silêncio, eu vou estar ouvindo esses espíritos também. E a gente também pode ouvir a nossa própria
consciência nos alertando sobre alguma coisa. Vale a pena a gente buscar o exercício do silêncio. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.